no programa anterior, terminamos a nossa visita pela cidade do Porto com a nossa guia Cláudia. Também visitamos Vila Nova de Gaia e fomos até o Teleférico de Gaia. E realmente provamos para você que Porto e Gaia tem muito o que ver e contar. E no programa de hoje vamos continuar a nossa aventura pela cidade do Porto. Hoje será um pouco diferente, porque iremos levar você até o Museu Icave Calem, uma das mais conhecidas do Porto. Então continue conosco. E aqui estamos nós, numa das ruas mais movimentadas do Porto. Nós estamos na rua de Santa Catarina, gente. E é conhecida pelas suas compras. As pessoas vêm para aqui fazer as famosas compras. E olha só, vocês estão ouvindo essa música maravilhosa de fundo? Pois é, nós aqui nessa rua conseguimos encontrar vários artistas de rua e eles aqui nos abrilhantam com seus talentos, e é o caso do Antônio Bento, gente. Eu não entendo nada de música, mas tudo bem. Nós na Ponte Luís I, gente, o monumento mais emblemático, mais bonito, mais conhecido da cidade do Porto, gente. Olha, acabou de passar 1 metro aqui do meu lado. Gente, e eu vou contar aqui uma curiosidade, uma característica dessa ponte, porque assim, o porquê que é o monumento mais conhecido? Simplesmente porque é o cartão postal da cidade do Porto. Se você já veio visitar, já conhece, com certeza você já ouviu falar da Ponte Luís I. E por que Ponte Luís I? Olha só, talvez na sua visita aqui para o Porto, no meio daqui da sua correria, do seu dia a dia, conversando talvez com os próprios moradores ou então com pessoas que já vieram visitar, você pode ouvir o nome da ponte, Dom Luís. Mas na verdade o seu nome oficial é Luís I. Isso porque, gente, os portugueses ficaram ofendidos com o rei Dom Luís. Por quê? Olha só, eles decidiram fazer essa ponte e colocar
o nome do rei em homenagem, Dom Luís, né? Dom Luís I. Só que acontece que na sua inauguração em 1886, o rei não apareceu. E os portugueses levaram isso para o coração, levaram isso como uma ofensa e decidiram então tirar o Dom, e por isso ficou Luís I, o seu nome oficial. Mas muita gente ainda fala Ponte Dom Luís I. E a gente assim, ó, pensando bem, aniversário dele, porque foi no dia da inauguração, ele devia estar comemorando em outro lugar, talvez ali, ó, ali embaixo, ó, nas caves dos vinhos, tomando um vinho. Tô brincando, mas olha só, aqui é o tabuleiro superior e tem o tabuleiro inferior onde os carros passam. Aqui, como vocês já viram, aqui os metros, né, passam por aqui e faz essa ligação do Porto a Gaia, Gaia ao Porto. Muitas pessoas moram em Gaia e trabalham no Porto, fazem essa travessia aqui, ou por cima ou por baixo com seus carros. Claro que há outras pontes também, mas essa é a mais conhecida e vale a pena você parar aqui, atravessar ela, seja na parte superior ou na parte inferior, tirar uma bela fotinha e conhecer a história daqui da cidade do Porto. Gente, eu já estou aqui almoçando. Nós achamos um restaurante mesmo aqui no Douro, pertinho aqui das Caves. É muito típico o lugar e a comida também é muito boa. Eu pedi um bacalhau à barris, que é um bacalhau frito com batatas, e ele tem um sabor maravilhoso. Fala do meu, pedi um peixinho. Um peixe, o Breno pediu um misto de peixe, o Valdo novilho, né? Aqui estou eu, Cave e Museu Calem, gente. Eu tenho certeza que depois dessa visita, você que nos acompanha vai ficar com vontade de tomar um vinhozinho do Porto. E para isso, quem vai nos explicar um pouquinho mais sobre a história da Cave, um pouquinho do Museu Calem, é a diretora do turismo, Maria Manuela. Eu tenho ela aqui. Muito obrigada por nos receber. Bem-vindos. Muito obrigada, gente. Eu já estou encantada e eu aposto que vou ficar muito mais, não é mesmo? É verdade. Isto é uma maravilha, não é? O mundo do vinho é excepcional. E por onde nós começamos? Muito bem. Se calhar eu começava contando um bocadinho a história da Callen. Portanto, o fundador da Callen foi o António Alves Callen, o Sr. António Alves Callen, que fundou a empresa em 1859, numa altura em que todas as casas de vinho do Porto estavam a vender vinho para a Inglaterra. E então ele quis ser diferente, quis ser um pioneiro e começou a vender vinho para o Brasil. Uau! Então ele aqui foi a primeira casa a comercializar para o Brasil. Para o Brasil, exatamente. E o Brasil abriu as portas ao resto do mundo, não é? E começou a trocar. Ele não ganhava dinheiro, ele trocava o vinho por madeira. E então foi assim que conseguiu construir a sua frota de navios. Foi com a madeira que conseguia trazer do Brasil em troca dos vinhos. Dos vinhos. E, portanto, assim se formou uma grande empresa durante muitas gerações e chegamos hoje a 2021
com uma cave, um armazém, para poder mostrar um bocadinho desta história às pessoas e partilhar aquilo que a alma dele, de aventureiro, de uma pessoa lutadora, com o resto dos visitantes. E o mais incrível, gente, é que realmente essa cave é uma das mais visitadas ou a mais visitada. É a mais visitada. A mais visitada. Portanto, é um ponto imperdível na sua visita aqui pelo Porto, né? Aqui a cave está mais especificamente em Vila Nova de Gaia. Exatamente, mesmo em frente ao rio. Mesmo em frente ao Rio Douro, vocês já viram aí, tem um restaurante ali que também nós já vamos falar mais sobre ele, sobre essa visita. Então é uma visita que você pode ter em várias línguas, né? Dá para fazer em português, inglês, francês, espanhol. Exatamente. Uma visita guiada. E vocês também estão seguindo todos os procedimentos, né? Todos os protocolos de segurança. Exatamente. Ao espaço, né? Sim, medição da temperatura no início, lavar, desinfetar as mãos, o distanciamento, o número de pessoas por visita. Antigamente recebíamos 45 pessoas por visita, agora recebemos 15. Portanto, cumprimos aliás, nós temos o selo do Turismo Portugal, que é o selo Clean and Safe, em que tivemos uma auditoria e passamos com 100%. Portanto, Perfeito. mais seguro do que isso não existe. Não existe. Não. E no programa de hoje, continuamos pelo Porto. Ficamos a saber o porquê de terem dado o nome de Luís I, a ponte emblemática da cidade. Iniciamos a nossa visita guiada ao Museu e Cave Calem. Então continue conosco porque ainda temos muito o que mostrar. Muito bem, estamos no museu que é um museu interativo, que infelizmente nesta altura da situação pandémica as pessoas não podem interagir com os painéis, mas temos um guia que acompanha desde o início e que explica um pouquinho tudo o que é os painéis que existem neste museu. A pessoa vai sair daqui super informada. Super. O visitante vai conseguir perceber o que é que acontece desde que fazemos a vindima no Douro, nas nossas quintas, até o envelhecimento aqui nas caves, nos nossos armazéns. Okay? Começamos aqui pelo primeiro painel, que é o Douro, portanto, que é o início de toda a história, não é? Onde estão as uvas, onde fazemos as vendimas a partir de agosto. E aqui é um painel onde o cliente vai saber um pouco sobre o Rio Douro, um pouco sobre as quintas, sobre o solo, as chuvas, o terreno. Portanto, aqui vai ter uma panorâmica do que é o Douro. Ok? Bem, aqui já é outra etapa, né? É outra etapa. Aqui digamos, o processo todo, desde a vindima até ao engarrafamento, que é feito também aqui em Gaia. Uau. Portanto, o que é que acontece? Nós fazemos a vindima mais ou menos em agosto, a partir de agosto até setembro, outubro. Vamos fazer a parte da pisa da uva, não é? Que a maior parte das quintas já utilizam a pisa automática, não é? Todo o processo já é automatizado. Depois vêm nestes caminhões cisterna para Gaia, onde vão ficar a envelhecer nos nossos armazéns. Claro que primeiro são engarrafados e depois no final são engarrafados. Fica ali no envelhecimento. Exatamente. E depois vem para a garrafa, que aí já está pronto Para beber. para a gente beber e degustar ali do vinho do Porto maravilhoso. Depois, outros painéis também muito interessantes é este onde se consegue ver o solo do Douro, que é todo em pedra, é xisto, e o que se diz é que durante o dia portanto, o sol absorve o calor e durante a noite liberta o calor, não é? Portanto, não há rega, normalmente a rega é das chuvas, portanto não há rega artificial. Gente, olha que incrível, o solo é todo em pedra, basicamente é todo em pedra e isso ajuda na água da chuva, né? Exatamente, absorve a chuva e por isso vai tudo fica lá tipo lá embaixo, não é? Uau! E olha só, gente, tá vendo? Como é que é possível um solo deste Como é que é possível? tão rude, não é? Dar um néctar tão bom.
Depois é o painel aqui das castas, portanto existem centenas de castas em Portugal de vinho do Porto. Aqui temos as principais, que é o Viozinho, o Sousão, portanto são as mais conhecidas, não é? Esta mesa era a mesa mais famosa, que toda a gente... A mesa mais famosa. Mas que infelizmente agora está fechada. Aqui era onde o cliente podia ter uma experiência sensorial de aromas. Uau, então aqui a pessoa já... Exatamente, cheirava, descobria qual era o aroma e aqui encontram-se os aromas todos do... Aqui essa não abre. Não abre? Ou abre? Supostamente devia abrir. Abre, eu é que estou sem força. Ah, entendi. Então aqui ela já Adivinha, sentiu o sente o cheiro, adivinha o que é? Tentava adivinhar, né? Tá, tentei. Será que eu acertei? Abri aqui a gaveta para saber se realmente era o vinho que eu tava pensando ou não. Que incrível. Mas pronto, agora com a pandemia... Não dá. Não dá. Pronto, Tira a máscara, põe máscara, não dá, né? Mas pronto, como a pandemia não vai durar para sempre, não é? Esperamos que não. Exatamente. Está passando. Depois este cantinho aqui temos a família dos vinhos que a Andreia vai falar mais lá para à frente. Temos um quadro interativo que o cliente pode clicar e saber um pouquinho da história também da Callen. E depois este painel aqui é onde o cliente consegue perceber o porquê da diferença de tons, diferença das cores, Dos que vai vinhos. desde o branco, passa pelo rosé até aos mais antigos, não é? Uau! Aqui, ou seja, aqui a pessoa já fica a conhecer e provavelmente também já fica mais fácil na prova dela, talvez? Exatamente, depois na prova, portanto o visitante na prova depois vai absorver os conhecimentos todos que nós lhe passamos durante a visita, Fica não é? mais fácil, Fica né? mais fácil. Que incrível. Eu já tô com sede. Eu já tô com vontade de tomar um vinhozinho do Porto. Aqui também outros painéis que no momento Está desativado. está desativado, né? Que era Aqui também. onde o cliente podia receber em casa no e-mail um rótulo da garrafa. Personalizado? Era uma brincadeira. Uau! Mas que também está desativado. Devido à porque pandemia. Muitas toques, mãos, toques, exatamente. não é? Pronto. E E portanto, agora? isto aqui é o início da visita e depois a partir daqui entramos no armazém para ver onde o vinho está a estagiar, onde o vinho está a envelhecer. E essa parte nós vamos ver com a Andreia, por isso, em momentinhos nós já vamos estar lá com a Andreia. Andreia, você já está à nossa espera? Olá, bem-vindos. Aqui estou eu, muito obrigada. E antes de nós mostrarmos mais um ponto de interesse aqui nesse setor da nossa visita, Andreia, conta um pouquinho para nós qual é a sua função aqui na Callen. Então, eu sou a responsável dos centros de visita do grupo Soja e Vinhos, nomeadamente também das Caves Callen. Ou seja, você também acaba por guiar as pessoas, né? Você costuma fazer essa visita em português, inglês ou em outra língua? Também faço em português, em inglês, em alemão ou italiano. Então, alemão e italiano basicamente é o seu foco, né? É mais o meu foco, sim. Incrível. E ela agora está nos guiando e vai contar para nós um pouco da história do vinho, vai tirar algumas dúvidas. E eu vejo que agora nós estamos num cenário diferente, um cenário muito típico, muito tradicional. E o que nós podemos ver agora, Andreia? O que de interessante, gente? Então, temos um dos pontos mais interessantes da visita, que é o nosso balseiro multimédia. E um balseiro é esta estrutura que temos aqui, que vai armazenar o vinho
durante algum tempo até ele ser engarrafado ou até fazermos a transfega para uma das pipas, que são estas que temos aqui mais pequeninas. Ok, então basicamente ele fica aqui por um tempo, sai daqui para aqui e depois para a garrafa. Sim, dependendo Mais ou do menos, tipo de vinho. dependendo, né? Sim, Porque senão também já pode ser engarrafado diretamente. pode ser engarrafado diretamente. Gente, vocês estão vendo que é enorme isso. Enorme, enorme, enorme. E nós conseguimos ter alguma comparação, né? Sim. Nós, para um facto interessante acerca deste balseiro, é que para construir uma estrutura desta dimensão, nós vamos precisar de 8 pessoas que vão trabalhar continuamente durante 14 dias. 14 dias, 8 pessoas para construir. Este balseiro, sim. Uau! Correto. E pode inicialmente impressionar pela altura, mas também tem uma grande dimensão. Para terem uma ideia, e se tiverem algum problema em estacionar o vosso carro, podem fazê-lo aqui, dentro do próprio balseiro. Ele consegue levar um mini. É para conseguirem perceber a dimensão Gente, do cabe um balseiro. mini dentro do balseiro, só para vocês terem noção. E aqui, com o vinho que nós mantemos dentro deste balseiro, se estiver completamente cheio, podemos engarrafar, e isto podem perceber que vai subindo, 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 e estamos a falar de garrafas de 75 centilitros. Podemos chegar às, Vamos surpresa, lá ver. Tchan, 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 tchan. às 74 mil garrafas. 74 mil garrafas. E este não é o único, para terem uma ideia também da produção que se faz. Ou seja, a produção muito grande que vocês têm, né? Sim. E vocês estão a ver uma das caves mais antigas que estão aqui também na região de Gaia, que já sofreu com as intempéries aqui advindas do rio. Quando o Rio Douro sobe, e isto acontecia muito mais antigamente, nós tivemos problemas dentro da cave. Isto tem a ver com a entrada da água As cheias, na cave. né? As cheias, sim. E podem ver aqui os diferentes anos em que tivemos cheias e o nível que a água atingiu aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro estava tudo tapado, mesmo este Uau. balseiro. A pior cheia foi em 1909, quando a água atingiu mais o de 3 topo. metros. Sim. Não estragava o vinho, porque os balseiros e as pipas são feitas de carvalho, que é impermeável, mas as pipas mais pequeninas iam e flutuavam para fora da cave. Nossa, ou seja, vocês já passaram aqui por muitas coisas, Já. muita história. Um vinho até ser engarrafado, ele já tem muito o que contar, né? Coisas que talvez as pessoas não tenham nem a ideia. É toda uma história, sim. Toda uma história. Mas agora vocês já vão ter uma ideia, porque nós também já vamos contar mais para vocês. Vamos então até ao quadro das famílias dos vinhos, para vos Vamos. apresentar os vinhos. Que eu quero descobrir as famílias, o melhor vinho. Não há um melhor vinho. Há vinhos para diferentes públicos. Olha, Vai gostei dessa depender- frase. Vai depender de cada pessoa e do De gosto cada pessoal. pessoa. Tô curiosa. E no próximo programa, vamos terminar a nossa visita pelo Museu Calem, onde vamos conhecer mais sobre o vinho do Porto, toda a sua história e tradição. Então já sabe, te esperamos no próximo programa A Rota. E não se esqueça, siga-nos nas redes sociais e fique por dentro de tudo.